Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 19ª aula da Epístola aos Gálatas, conhecido como a Carta da Liberdade, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Estamos estudando a unidade 6, a Lei da Semeadura, e na aula de hoje iremos abordar o Evangelho praticado no serviço, parte 2, que está em Gálatas, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Continuaremos a estudar os exemplos práticos do amor. Já vimos na aula passada como restaurar um irmão que caiu, levando as suas cargas, uma vida cheia da graça e do amor, cumprindo a lei de Cristo em amor um para com os outros. Na nossa aula de hoje, conforme Paulo foi ensinado, o cristão é obrigado a compartilhar os bens com seus mestres e com seus irmãos. Nós não devemos nos enganar, pensando que podemos fugir das consequências de nossas escolhas. Não há como enganar a Deus. O que semeamos, colheremos. A semente a que se refere Paulo é a palavra de Deus semeada pelos mestres nas mentes e corações da congregação. São também os nossos pensamentos e atos semeados no campo da carne ou do espírito, e as boas obras semeadas na vida das pessoas na comunidade. Em cada caso, embora a semente e o solo sejam diferentes, a semeadura é a seguida da colheita. A vida cristã, nesse contexto, é comparada a uma propriedade rural, e a carne e o espírito são os campos. Se semeou na carne, colhe corrupção, mas se semeou no espírito, colhe a vida eterna. Essa verdade nos motiva a fazer o bem, pois a colheita da bondade virá, se não desistirmos. Assim, sempre que houver oportunidade, o cristão deve fazer o bem a todas as pessoas, particularmente aos membros da família da fé. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Como de costume, antes de começar a nossa aula, quero lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos vocês que podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal no YouTube através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E ainda quero pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem o nosso canal para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Mais uma vez chega o momento de colocar o nosso coração na presença de Deus, clamando a sua graça e nos capacitar no estudo de hoje, para que a nossa mente seja transformada, para que saibamos que a nossa obrigação servir a todos, fazer o bem a todos, com a direção do Espírito Santo, para que, semeando amor, possamos ser instrumentos e testemunhas de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Vamos agora à nossa aula. O Evangelho praticado no serviço, parte 2. Vamos ler Gálatas, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos,
mas principalmente aos da família da fé. Vamos analisar esses versículos. Vimos aqui no verso 6 a 10 do capítulo 6 de Gálatas, Paulo instruindo como fazer o bem para todos. Paulo é extremamente prático e passa a afirmar duras verdades. O sustento dos mestres é a obrigação de compartilhar as posses. Tal negligência tem consequência. Era percebida por Deus. A certeza da colheita, semeando para a carne, semeando para o espírito. E fazer o bem, sempre, sobretudo aos da fé. Vou explicar melhor esses tópicos que eu coloquei aqui. Paulo encerra essa carta citando as implicações práticas para a vida diária daqueles argumentos doutrinários que ele expôs anteriormente. Vemos o amor cristão quando o cristão se identifica atenciosamente com aquele que cai em pecado, e também quando compartilha mais amplamente na comunhão com os irmãos. Este compartilhamento se manifesta na prática da relação do cristão com o seu mestre e comunidade. Quem é instruído no Evangelho por seus mestres tem a obrigação de compartilhar com eles todos os seus bens. Essa interpretação, a princípio, é o sustento material e financeiro. Tem que repartir as posses em troca do que haviam recebido. O mestre que semeia a palavra de Deus vai colher o seu sustento. É o propósito de Deus que seja assim. O cristão que semeia para a carne vai colher corrupção. O crente que semeia no Espírito vai colher vida eterna e uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. O que semeia boas obras na comunidade vai fazer uma boa colheita na vida daqueles a quem serve e terá uma recompensa para si na eternidade. Aí Paulo diz: não erreis, de Deus não se zomba. As leis que Deus estabeleceu, como a lei da semeadura, nós haveremos de colher aquilo que semeamos durante toda a nossa vida. Não devemos pensar que podemos driblar essa lei. Seria o mesmo que zombar de Deus. Evidentemente, os cristãos que não sustentavam adequadamente seus mestres pensavam que tal negligência era inconsequente, era despercebida de Deus. Paulo lhes garante que tal ação não engana Deus. Eles estão somente se enganando. A natureza da colheita, ela é determinada pela plantação. É fato sensato que até o perdão divino não altera totalmente essa lei. É vantajoso o cristão investir riqueza material e empreendimentos espirituais. Nós somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências do que escolhemos. Se semearmos na carne, viver pela carne, satisfazendo e cumprindo os desejos carnais, significa decadência, corrupção e morte. Não haverá resultado de valor. Se semeamos em Deus, nos mestres, nas obras da casa do Senhor, significa vida eterna. Assim, Paulo usa esse princípio de colheita como meio de encorajamento. Aqueles que restauram os caídos e ajudam a levar as cargas uns dos outros, que sabem fazer o bem, sabem o que é certo, pouco importa o grau de dificuldade ou as exigências requeridas para fazer o bem, no sentido mais amplo, é obedecer a Deus e vivermos pelo Espírito. Todo aquele que assim faz não deve desanimar, porque o seu tempo ceifarão. O tempo é no tempo oportuno. Que fonte de bênção é essa promessa, sabe? O nosso Pai Celestial vê e sabe de tudo. Poucas coisas são mais difíceis do que esperar. Mas essa provação é transformada pela garantia da colheita, se não desistirmos. Sabe, queridos, os cristãos fracassam porque desistem, não porque são vencidos. Confiante que a colheita virá, o cristão é motivado a mostrar a sua fé, fazendo bem no tempo certo. Outra coisa que eu quero levar e chamar a atenção é que há tempo para semear e há tempo para colher. Vimos isto em Eclesiastes 3. Esta condição, por muitas vezes, é esquecida. Mas as sementes que são semeadas antes ou depois da estação própria não produzem colheita abundante. Então, como eu saberei o tempo certo para semear? O tempo certo para contribuir financeiramente para o sustento dos mestres, das obras. E o que eu vou colher com isso? Ela será dada pelo Espírito Santo. Não como recompensa meritória,
mas como o final apropriado para quem creu em Cristo, pela graça, e demonstrou a sua fé investindo seus bens para o avanço do reino. Indicam o estado real de seu coração. Devemos incrementar os nossos hábitos disciplinados de devoção, na vida particular e pública, na oração, na leitura diária da palavra de Deus e no culto junto com o povo do Senhor, no dia do Senhor. Tudo isso é semear para o Espírito e vai incentivar o processo de crescimento moral e espiritual. A comunhão com Deus nos fará instrumento de ação e vai nos desenvolver até que se aperfeiçoe na eternidade. Esse desenvolvimento é agora. Portanto, se desejarmos colher santidade, nosso dever é duplo. Devemos evitar semear na carne e devemos continuar semeando para o Espírito. Não há outro meio de crescer em santidade. Em resumo, existem somente 2 terrenos dos quais lançaremos as sementes dos nossos recursos financeiros: o terreno da carne e o do Espírito. A eternidade é apenas o desdobramento do que se inicia aqui. Colheremos o que plantamos. Ninguém se engane nesse assunto. Paulo acrescenta que não nos cansemos de fazer o bem. É fácil de cansar de fazer o bem, especialmente porque a colheita com frequência parece demorada. Fazer o bem, vale ressaltar, a princípio é como semear. É a prática das boas obras na comunidade. É o mesmo que semear no Espírito. O serviço cristão ativo é um trabalho cansativo e exigente. Somos tentados a desanimar, a relaxar e até mesmo a desistir. Muitos querem semear e colher no mesmo dia. Um dos efeitos do desânimo é parar de contribuir financeiramente aos mestres que ensinam e à comunidade. Paulo incentiva a não desistirem, a colheita virá. A paciência na prática do bem, na igreja ou na comunidade, sempre produz bons resultados. Pode produzir consolo, alívio ou assistência às pessoas necessitadas, pode levar um pecador ao arrependimento e à salvação, pode ajudar a deter a decadência moral da sociedade e até torná-la um lugar mais alegre e saudável para viver. A última exortação de Paulo é que, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Inclui aqui a ideia de ajudar a todos, incluindo as obrigações e os deveres que ele já mencionou na carta. Devemos fazer enquanto temos oportunidade. A perseverança em fazer o bem é uma característica do verdadeiro cristão. É tão indispensável como a evidência da fé salvadora no dia do juízo. Devemos fazer enquanto temos oportunidade, a pagãos e incrédulos e a também aos irmãos em Cristo. Contudo, os cristãos de fé têm a obrigação especial de ajudar se estiverem passando por privação física e material, sobretudo se tal condição for ocasionada por discriminação religiosa. É bem possível que Paulo tivesse em mente as necessidades materiais dos mestres itinerantes. Se pudermos estender as nossas mãos e ajudar, não percamos a oportunidade de semear. Assim, encerramos a análise dos versículos de hoje. Quero chamar a atenção de vocês, antes de passar para as considerações finais, que Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, compara a vida cristã a um campo de batalha. E a carne e o espírito são 2 combatentes em guerra, um contra o outro. Mas aqui em Gálatas, capítulo 6, a vida cristã é comparada com uma propriedade rural. E a carne e o espírito são 2 campos em que nós semeamos. É um princípio de santidade vitalmente importante e muito negligenciado. Não somos vítimas indefesas de nossa natureza, temperamento e ambiente. Pelo contrário, o que nós nos tornamos depende principalmente de como nos comportamos. Nosso caráter é formado pela nossa conduta. De acordo com o capítulo 5,
O dever do cristão é andar no Espírito. De acordo com Gálatas, capítulo 6, é semear para o Espírito. Como podemos esperar colher o fruto do Espírito se não semeamos no campo do Espírito? Lembre-se do contexto das declarações de Paulo sobre semear e colher. Nós vamos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 7. Vamos lá. E isso afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Com esse questionamento, nós encerramos a análise e vamos agora passar às nossas considerações finais. Existe um velho ditado popular verdadeiro que diz: semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Isso é bom e é bíblico. O sustento dos pastores e obreiros por parte das igrejas cristãs sempre foi motivo de constantes discussões e debates. No entanto, é inegável que a Bíblia ensina que os pastores devem receber sustento das igrejas às quais servem. Vale ressaltar que Paulo nunca pediu ajuda financeira às igrejas que ele fundou. Em geral, ele se sustentava fazendo tendas. Os dízimos e ofertas recolhidas pela igreja, como semente plantada no Espírito, devem ser motivadas em gratidão pela dedicação dos mestres em instruí-los na verdade de Deus. A colheita que virá no tempo de Deus, como resultado da semeadura, não é constituída de bens materiais, mas trata-se da vida eterna. A vida eterna nos é dada mediante a justificação pela fé, sem as obras da lei. E a fé verdadeira, por sua vez, se manifesta pelo amor prático, pela ajuda aos necessitados e pelo investimento nas coisas de Deus. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por mais uma aula que o Senhor nos concede, por essas instruções, ó Pai, que pedimos que o Senhor coloque no nosso coração o comprometimento, Senhor, de semear no Teu reino, para a glória do Teu nome, para que possamos ser movidos em gratidão, Senhor, e transformados pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Não queremos fazer por obrigação, Senhor, mas queremos fazer com amor e alegria. Ajuda-nos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, semear no momento oportuno, sermos gratos a cada dia por a oportunidade de ajudar os irmãos e desenvolver nas nossas vidas o amor, tudo para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a colocar em prática esse ensino que tivemos hoje, a fim de que possamos ter o caráter do Teu Filho, a fim de que possamos fazer a diferença onde quer que o Senhor nos coloque. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.